Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio desse ano. Estou muito feliz por estar conseguindo cumprir com a minha promessa de ser mais presente por aqui. E a ideia agora é de 2 podcasts por mês. Então eu espero muito que vocês sejam abençoados nessa caminhada. No último podcast, nós falamos sobre propósito, que às vezes demora até entendermos o nosso chamado, até que Deus nos apresente o querer dele. Um dos segredos para passar por esse processo é a paciência. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Uma história que sempre me faz pensar em paciência e na importância que tem os processos de espera na nossa vida é a história de José, o conhecidíssimo José do Egito. Se você que está me ouvindo não conhece essa história, eu vou te contar de maneira bem resumida. Você pode ler mais dessa história em Gênesis, do capítulo 37 ao 45. José era um jovem sonhador e era o filho preferido de seu pai. Um dia seus irmãos o jogaram numa cova e depois o venderam como escravo. Tudo isso por sentir inveja dele. Ele acaba indo para a casa de Potifar, comandante do exército de Faraó. Depois de se negar a ser amante da mulher do comandante, ela faz com que ele seja preso. Lá, José fica por muito tempo, interpreta sonhos de alguns presos e depois é chamado por Faraó para interpretar o próprio sonho dele. E finalmente, depois de acertar na interpretação com a ajuda de Deus, ele vira governador do Egito. Eu resumi em alguns segundos o que durou anos. E é duro pensar em tudo que José passou. Ele foi vendido pela própria família, se sentiu abandonado. Depois ele foi trabalhar na casa de Potifar. Ele manteve seus princípios e não se deitou com a mulher de Potifar. E por isso ele foi preso. Preso por escolher fazer a coisa certa. Os sonhos de José, no começo da história, eram sempre indicativos de que ele teria um futuro grande. Ele seria governador sobre todos. O que deve ter passado pela cabeça dele ao ver o cenário atual dele, preso. Tem algumas lições a serem aprendidas aqui. Primeiro, José, ao chegar no Egito, trabalhou na casa de Potifar. Está em Gênesis 39:3. E vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor, estava falando de Deus, que o Senhor estava com ele e que tudo prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos. José trabalhou aonde havia prosperidade, na casa do comandante. Isso ensinou ele a administrar no muito. A segunda coisa que a gente pode aprender aqui. José precisou ser colocado em uma situação de escassez. Na prisão, José ganhou a confiança dos guardas e acabou trabalhando na administração da prisão. Isso ensinou ele a trabalhar no pouco. Perceba que todas as situações da história de José contribuíram para que, lá na frente, ele pudesse exercer o cargo de governador. Mas entre cada situação que José passou, foi um tempo que ele precisou lidar, tendo paciência e fé. Fé de que Deus estava cuidando de tudo. Ao interpretar o sonho de Faraó, Deus revela a José que o Egito passaria por 7 anos de fartura e por 7 anos de fome. Como José saberia administrar esses períodos e se tornar governador do Egito se ele não tivesse passado pelas fases de trabalhar para o comandante, uma pessoa rica, e trabalhar na prisão, onde não tinha nada em abundância, tudo era muito regrado. Então, a gente não entende porque passamos por certas dificuldades, mas você não pode esquecer que Deus sempre usa as situações para te preparar para algo muito maior que só Ele entende e que você vai entender muito tempo depois. A gente pode usar as histórias da Bíblia como base para muitas coisas na nossa vida. Podemos tirar lições. O Deus que operou naqueles tempos é o mesmo Deus que opera hoje e que cuida e que ama dos seus filhos e de todos aqueles que decidem viver para Ele. Salmos 27, verso 14. Esperem no Senhor, seja forte, coragem, esperem no Senhor. Viva um dia de cada vez, como eu disse no outro podcast, um gigante de cada vez, e vai dar tudo certo, porque Deus nunca se esquece. Deus nunca nos abandona. Ele está cuidando de tudo.